A morte é a única certeza que temos na vida, mas apesar disso, o medo da morte é algo que nos assombra muito. Diz aí quem nunca teve medo de morrer. Segundo o grande escritor Napoleão Hill, o medo da morte é um dos 7 medos básicos e é também, junto ao medo da pobreza, o principal tipo de medo utilizado pelo diabo para nos conduzir à alienação. Então, a pergunta que fica é: como lidar com o medo da morte? E nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar uma resposta para essa pergunta. Portanto, fique comigo até o fim. E aí, bora embarcar nessa nave! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos novamente ao Embarque nessa Nave. Eu sou o Pablo Eduardo e me desculpe se eu estiver errado, mas acredito que só não tem medo de morrer quem já perdeu a esperança e enxerga a morte como sendo a única solução para os seus problemas. E se esse for o seu caso, eu preciso te dizer que a morte não é solução para nada, pois os seus problemas só poderão ser solucionados enquanto você estiver vivo. E por mais que você ache que não tem jeito, acredite, tem jeito sim, porque enquanto a vida ainda há esperança. É como dizem por aí, para tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Eu sei que para você talvez isso não seja tão simples assim de ser entendido, porque cada um tem a sua forma de pensar e com certeza você deve ter os seus motivos para pensar dessa forma. Por isso, recomendo fortemente que busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra ou até mesmo de um psicanalista. E já adianto que nesse vídeo eu não vou te mostrar nenhuma forma de se libertar do medo da morte. Até porque eu não conheço nenhum tipo de técnica ou ferramenta que seja tão milagrosa a ponto de nos curar desse medo. Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje é basicamente como lidar com o medo da morte de uma forma um pouco mais leve. Porque sentir medo de morrer é algo natural e eu acho isso até importante, porque o medo da morte nos ajuda a viver. Só que tem gente que fica tão encafifada, tão encucada com isso, a ponto de ficar paranoica com medo de morrer e acaba deixando de viver. E isso não é nada legal. A primeira coisa que você precisa fazer, independente das suas crenças e por mais difícil que seja, é tentar aceitar e entender que a morte é um processo natural que faz parte do ciclo da vida. Veja, todos nós nascemos, crescemos, a maioria de nós se reproduzimos, depois envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo da vida. Não tem jeito. Ninguém escapa da morte. Tudo que nasce um dia morre. E além disso, também é muito importante que você descubra de fato do que você tem medo e por que você tem medo, para que você possa agir diretamente na causa. Porque, né, gente, não há nada melhor do que cortar o mal pela raiz. Então, pare um pouco e pense bem, será que você realmente tem medo da morte? Que seria algo bem normal, já que ela ainda é um grande mistério para nós, pois não sabemos de verdade o que vem após a morte. Ou será que você tem medo de morrer sem deixar o seu legado? Será que você tem medo de ir para o inferno? Ou até mesmo de morrer e deixar a sua família desamparada? Todos esses 4 medos são normais e compreensíveis. Inclusive, eu, Pablo, tenho 3 desses 4 medos. E o meu maior medo é sim, sem sombra de dúvidas, o medo de ir para o inferno. Como eu já disse uma vez lá no meu Instagram pessoal, o meu maior medo é o medo de morrer em pecado. Ou seja, em outras palavras, é o medo de ir para o inferno. Porém, eu não deixo esse medo se tornar uma paranoia a ponto de me atrapalhar a viver. E isso é super importante, tá? Independente de qual seja o seu medo, você precisa dominar esse medo, porque senão o medo te dominará. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso é importante demais para mim, e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações, pois eu estou aqui para te ajudar a viver o lado bom da vida.
se você tem medo da morte propriamente dita, não há muito que se possa fazer a não ser rezar e quem sabe aí buscar algum tipo de terapia que possa te ajudar a lidar melhor com isso. Agora, se você tem medo de morrer e não deixar o seu legado, significa que você precisa viver mais intensamente. Viva e aproveite cada instante, porque a vida é curta demais. Ela passa assim, ó, em um estalar de dedos. Quando você vê, já foi. E o pior é que nós nunca sabemos quando o nosso tempo aqui na Terra irá se esgotar. E mais do que isso, você necessita descobrir qual é a sua finalidade de vida, qual é o seu propósito, a missão que você veio cumprir aqui na Terra, para que você possa começar a colocar isso em prática. Se você tem medo de ir para o inferno, significa que você precisa se apegar mais a Deus, ou sei lá, qualquer outra divindade que você acredite. Enfim, você precisa andar mais na linha de acordo com a sua religião. Só lembrando que as únicas certezas absolutas que nós temos nesse mundo é a morte e a existência de um ser superior, o qual eu chamo de Deus, porque isso não dá para negar. Agora, de resto, nós não sabemos de nada, porque tudo o que nós temos são crenças e suposições. E por fim, se você tem medo de morrer e deixar a sua família desamparada, cheia de dívidas e passando por necessidades, você precisa estudar mais educação financeira. Comece a cortar alguns gastos desnecessários, a investir mais e, se possível, a buscar um outro emprego que possa te oferecer uma renda maior e um conforto maior. Enfim, existem várias coisas que podem te ajudar nessa missão. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e não deixe de conferir o vídeo Reflexão sobre a Morte. Peço desculpa pelos barulhos que saíram aí no fundo, é que hoje aqui tá impossível. Desde já, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima!